Paulo Massaro, técnico do Carlos Renault, na coletiva de imprensa de hoje, pós-jogo. Daniel Charles, da Rádio Cidade, pergunta: Massaro, quais foram os motivos que levaram o Renault a ter apresentado um desempenho tão abaixo no jogo de hoje? Vou precisar analisar com um pouco mais de calma o pós-jogo, né? Minutos após partida, assim, a gente às vezes falar qualquer coisa pode ser um erro, mas eu concordo já de antemão que a equipe apresentou um futebol muito abaixo do que vinha jogando. Diria até que foi, acho que se essa não foi a pior, foi a segunda pior partida desde que cheguei no meu comando. Essa e a do Inter de Lages realmente foram as piores em termos de produtividade. Acredito que acho que o fator do gol, do primeiro, de como foi, ele foi muito semelhante àquele gol que nos eliminou, onde nos daria uma possibilidade de lutar pelo acesso. O gol foi muito idêntico, né? Um gol praticamente contra, e acho que isso daí os jogadores podem ter sentido um pouco, relembrando, né, o que aconteceu, porque nós fizemos 30 minutos iniciais muito bons. Os 30 minutos a gente não estava agredindo em termos de finalização o time do Joinville, mas a gente não estava sofrendo com nada. A gente estava chegando pelas laterais, tinha até um leve controle do jogo, mas a gente não sofria, até que a gente tomou esse gol de escanteio, o gol contra, e aí naquele momento deu um apagão, a gente acabou tomando o segundo gol, e o segundo tempo a gente praticamente não existiu em campo, né? Foi realmente muito abaixo. Acho que o fator que poderia dizer agora, acho que o psicológico pode ter pesado nesse jogo. Ainda pergunta o Daniel, da Rádio Cidade: em relação à produtividade da equipe, poucas chances foram criadas durante o jogo. O que se deve a essa situação? Praticamente a mesma resposta anterior, referente ao, acho que ao psicológico. A gente não conseguiu fazer aquele desempenho que a gente vinha tendo. Foi um jogo nos primeiros 30 minutos, volta a falar, a gente conseguiu marcar a pressão deles, a gente estava saindo jogando, a gente precisava traduzir esses primeiros 30 minutos um pouco mais ofensivos, a gente precisava agredir um pouco mais o adversário, mas a gente não estava sofrendo, e depois que tomou o gol, realmente um apagão. Acho que o fator psicológico pesou bastante, e a gente apenas figurou em campo no segundo tempo, sem nenhuma ação. Ainda tentei, fizemos 5 substituições, mas o time foi muito abaixo hoje. Acontece, eu assumo responsabilidade perante isso, trabalhar para os próximos jogos. Gero Oliveira, da Rádio 100 Esportes, pergunta: a falta de alguns jogadores experientes, na sua opinião, por não estarem recuperados em tempo para a sequência da competição, pode comprometer o desempenho da equipe na reta final da competição e principalmente na fase de mata-mata, se o time confirmar a classificação? Um campeonato difícil, nós empatamos com o Joinville nesse sentido, ganhamos uma e perdemos outra. Agora a questão é dar sequência no campeonato, tudo tá aberto ainda, não tem nada definido. Se eu não me engano, a gente ainda continua no G4. A gente não pode também achar que é o fim do mundo. Perdemos sim, fomos abaixo sim, necessitamos melhorar, mas nós temos agora um jogo em casa, onde a gente tem totais condições, né, de fazer o nosso placar. A gente vem jogando bem na nossa casa. Questão da gente dar sequência a isso. Faz falta a todos os atletas, é importante que a gente tenha todos os atletas à disposição. Hoje o Neguete, Milton, Xavier, Lucas Gonçalves, dentre outros que a gente, o Denison. Então, quanto mais nós tivermos com a equipe, todo mundo à disposição, óbvio que mais forte a gente vai ser. Mas eu não vou ficar aqui lamentando, como eu falei, erramos, fomos mal sim, ponto, vamos para a próxima, vira a página, vamos para o próximo jogo, que a gente não pode lamentar se ainda a gente continua no G4. Então, acho que essa é a importância do jogo. Gero Oliveira também pergunta: dentro das dificuldades que o time teve durante o jogo, qual delas, na sua opinião, foi a principal para o time não ser mais presente na defesa adversária? Eu acredito, vou bater na tecla do fator psicológico. Acho que esse gol, como foi gol? O gol novamente do escanteio, do mesmo lado, né? Do pé fechado, relembrou. Na verdade, nós somamos 3 gols assim, desde que aqui cheguei. 2 contra o Inter de Lages, um no primeiro mata-mata, que foi uma falta lateral desse lado, onde a gente tomou um gol. Depois contra o Inter de Lages, um gol contra de escanteio, e agora novamente. Então, trabalhar muito esse ponto, que acho que é um ponto que a gente está vulnerável, e acredito que esse gol em si, acho que fez os atletas se relembrarem, porque foi um apagão até 30 minutos, tinha um jogo controlado. E esse apagão, acho que o fator psicológico pesou muito, e tomamos o segundo em sequência. Então eu acredito que o fator psicológico hoje pesou bastante no nosso jogo. Agora, Massaro, fala pra gente qual a importância do torcedor, da presença do torcedor na partida de quinta-feira contra o Nação, às 19h30 no estádio Augusto Bauer. Primeiramente, agradecer aos torcedores que aqui vieram em Joinville, nos apoiar, pedir desculpas a eles pelo, não vou dizer pelo placar, mas pelo baixo rendimento. A gente está sujeito às vezes a perder partidas,
não é isso que a gente queria, mas não da maneira que perdemos. Eu acho muito abaixo mesmo, faltou a gente ter um pouco mais de luta, de entrega, às vezes o combate de 1 contra 1, a gente não teve esses duelos, a gente não venceu, foi um time um pouco apático hoje, bem abaixo daquilo que a gente vem apresentando, que era de um vigor físico, de um time de chegada. Então pedir desculpas ao torcedor por isso, a gente vai trabalhar para melhorar e precisamos do apoio deles novamente, eles com a gente se torna mais forte, e até para a gente também retribuir esse carinho de hoje, nós temos que fazer um grande jogo e uma vitória no Augusto Bauer na quinta-feira, para que a gente consiga seguir aí na competição dentro do G4.